Amados irmãos, um bom dia, que a graça do Senhor Yeshua seja sobre todos. Estaremos lendo no livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 33, 34 e 36, que diz assim: E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho as não comerá, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações, ou do pão até amanhã, o que sobrar se queimará totalmente no fogo, não se poderá comer, porque é santo. Também cada dia prepararás um novilho, por sacrifício pelo pecado, para expiação, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. A doutrina da expiação, mais do que a da justificação, é aquela doutrina que nos fala de um tema de suma importância, porque é por ela que nós podemos ver como os antigos entendiam o que Deus iria fazer, substituindo-nos na nossa culpa do pecado por uma vítima inocente. Nós temos, assim, o ensinamento desde os primórdios da história do povo hebreu, desde a saída do Egito, o ensinamento de que pela expiação os pecados de culpados seriam lançados sobre um inocente. O dicionário de Luiz Alonso Schucker, editado pela Paulus, estabelece assim a palavra caper. Caper significa expiar, resgatar, substituir, né? É um resgate, uma compensação. É também uma substituição. Então, assim, nós podemos entender como Deus vai trazer ao mundo o seu Filho, um homem perfeito sem pecado, e nele vai habitar, para, através do sacrifício de si mesmo, nos purificar dos nossos pecados. Ou seja, aquele que não comete o pecado, assume a culpa dos pecadores, para poder resgatá-los para ele. Temos, assim, este ensinamento extraordinário que nos faz entender, somando-se a outros ensinamentos, a outras doutrinas, a importância e a seriedade e a severidade da doutrina da salvação. Nós vamos, assim, entendendo passo a passo que a obra de Deus é uma obra que não tem falhas, é um plano que não tem falhas. Ele não tem contingências. Deus não planejou de forma que precisasse de um plano B. Ele fez tudo de forma perfeita. No livro do profeta Daniel, no capítulo 24, no capítulo 9, né? 24 não poderia ser, que Daniel não tem 24 capítulos, né? Capítulo 9, versículo 24, o profeta Daniel fala da etapa em que Deus estará resgatando o seu povo, e ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia. Ou seja, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Nesse tema, o tema da expiação, 3 palavras são
importantes se destacam. A primeira nós já falamos, que é um verbo que deriva de um substantivo, né? Caper como nós encontramos ele no verbo, que é espiar. E o que é espiar? É substituir, é oferecer-se em substituição de outro, provisoriamente, né? Nós temos essa palavra em hebraico, na Peshita, lá no Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, no verso 17, né? Ela está lá em uma construção intensa, no pier, para dar ênfase que essa expiação é algo forte, é uma decisão, uma determinação firme de Deus. Também tem a palavra Acham. Acham quer dizer assumir a culpa de outro, tomar as cargas do outro, os pecados do outro sobre si, sacrificando-se com satisfação. É o que nós lemos, por exemplo, em Isaías 53:11. E a terceira palavra é saval. Saval é carregar as cargas de outro, pegar o fardo de outro sobre si e levar. Ela representa, no contexto escatológico, o ato do Messias, ou se você preferir, o próprio Deus, tomar sobre si o pecado dos eleitos, dos escolhidos, para redimi-lo, justificados e tendo seus pecados expiados. Então temos Caper, Acham e Saval, né? Essa palavra Saval você vai encontrar ali em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 24. Ela aparece ali, quando Pedro diz que ele toma sobre si as nossas iniquidades. Então nós temos assim a construção da grande obra de Deus, que é a redenção dos homens, a redenção dos escolhidos, né? Nós temos assim passagens que nos ensinam que o que Deus faz pelo seu povo eleito e por um eleito é indestrutível, é irrevogável. A doutrina da expiação serve para nos ensinar que o Senhor assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, e expiando os nossos pecados, que estava até então encoberto por sacrifícios tipológicos, sacrifícios de animais. O salmista Davi, ele agradece a Deus, pedindo misericórdia, e clama a Deus, que Deus encubra dos seus olhos as suas iniquidades. Arrependido da grande transgressão que ele cometeu no caso de Betseba e Urias, ele diz: Senhor, lava-me com hisopo, encobre dos teus olhos os meus pecados. O que é isso, encobrir? Isso está dentro do conceito de expiação. Alguém assumir a responsabilidade pelo pecador para que a justiça da lei de Deus não se aplique no sentido eterno sobre ele, até que venha o remidor, até que venha o resgatador, até que venha o expiador. Resgatar, substituir, tomando sobre si mesmo a culpa de outros, ou as culpas de outros. Então, nós aprendemos assim que a palavra de Deus garante não ao mundo, não a todos, mas aos escolhidos, aqueles que Deus predestinou, como o apóstolo Paulo vai na sequência de sua teologia, chegando no capítulo 8 do livro aos Romanos, e no capítulo 9, deixar bem claro
que ele é Senhor soberano e decide o que quer sobre a sua criação. E a ninguém tem que dar satisfação por isso, né? Então, nós temos que agradecer a Deus, glorificar a Deus por esta tão grande salvação. E ela se consuma na vida de Yeshua, o Mashiach, aquele que vem para assumir o nosso lugar como pecador. Ele já na sua vida, no seu ministério, justifica, até que chega o momento em que ele tem que ir à cruz. E tal como nós lemos na tipologia do Êxodo, do livro do Êxodo, na tipologia do sacrifício do tabernáculo, ele vai assumir o lugar de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que Deus tem por meta de salvar. Em Isaías 53, nós conhecemos bem esse texto. Isaías, ele retrata isso de uma maneira estupenda, de uma maneira extraordinária. Ele descreve o Mashiach, dizendo no verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas aqui no verso 4 ele diz algo muito importante. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aqui está o conceito da expiação, expresso de maneira dramática e singular. Ele, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. 2 pontos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E no verso 11, o profeta arremata essa maravilhosa revelação poética, dizendo, o trabalho de sua vida ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. É maravilhoso nós vermos que não há brecha para entendermos falhas no plano de Deus. Nos deixa muito triste, às vezes, conversar com uma pessoa que se identifica como crente, que se declara que um dia teria sido salvo, mas que agora, estando em determinada situação desagradável a Deus, em uma situação que o incomoda espiritualmente, ele se sente perdido, como tendo perdido a sua salvação. Isso acontece com todo aquele que não conhece as doutrinas básicas, as doutrinas basilares do Evangelho do Reino dos Céus, que não compreende a doutrina da justificação, que não conheceu, não aprendeu a doutrina da expiação, que nos ensina que não nós temos que apresentar qualquer coisa a Deus como que se pudéssemos agradá-lo, mas que temos alguém que nos representa perfeitamente, que toma o nosso lugar e é aceito o seu sacrifício, ele é aceito com o seu sacrifício como aroma agradável ao Senhor. Na Epístola aos Hebreus, como nós citamos há pouco, no capítulo 2, o apóstolo diz, verso 17, pelo que convinha que o Mashiach em tudo fosse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Veja bem, meu amado, minha amada, as declarações importantes que estão marcadas em certas palavras neste versículo. Ele é semelhante a nós, ou seja, é humano, habitado por Deus, mas é humano. Sofreu tentações, sofreu aflições, sentiu-se perseguido, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Isso é muito importante. Aquele que fez a expiação por nós é ao mesmo tempo o sacrifício e aquele que sacrifica, aquele que executa, que se autoimola por nós. Ele é o sacrifício perfeito que agradou a Deus. No capítulo 9, no verso 26 de Hebreus, o apóstolo diz assim: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Pelo sacrifício de si mesmo. A expiação perfeita, o sacrifício perfeito, o sacrifício que agradou a Deus e recebeu o testemunho dos céus. Quando, resistindo a todas as coisas até o último instante da sua agonia, na cruz do Calvário, ele declara: está consumado. E o texto nos revela que o véu do templo, que separava o santo dos santos do santo lugar, rasgou-se de alto a baixo, dando-nos a entender com isso que o acesso à presença do Pai estava aberto por ele, porque ele mesmo trazia em si o Pai. Nós podemos entender isso quando ele diz: quem me vê a mim, vê ao Pai. Aquele que me honra, honra o Pai. Quem não me honra, não consegue honrar ao Pai. E agora, o seu sacrifício consumado, ele morto na cruz do Calvário, o diabo estava vencido, o pecado perdeu sua força, porque ele naquele momento e naquele gesto de chegar à cruz do Calvário, está levando consigo todos os eleitos de Deus, levando consigo, morrendo no seu corpo, carregado dos nossos pecados. Ele vai à morte, para que, ressuscitando ao terceiro dia, ele nos traga de volta à vida, livres do pecado. Como o apóstolo Paulo explica lá em Efésios capítulo 2, que ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. E agora nós encontramos, por esse ato de expiação, por este ato de heroísmo e de bravura, que só o Filho de Deus poderia fazer, expiando os nossos próprios pecados, assumindo o nosso lugar perante a justiça divina expressa na lei de Deus. Ele agora pode nos declarar que estamos livres do poder do pecado, para vivermos conforme o Espírito. E o Paulo declara poeticamente, majestaticamente na sua epístola aos Romanos, no capítulo 8, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é muito importante que entendamos as doutrinas fundamentais das Escrituras, para que não sejamos levados por todo vento de doutrina, para que não sejamos enganados em vãs religiões que nos comovem emocionalmente, que nos enganam com uma salvação psicológica e a pessoa vive a sua vida em tropeços e cambalhotas e tombos que faz com que ele esteja um momento em pé e outro caído, porque ele não entendeu que não depende dele, não depende de mim,
depende da obra daquele que nasceu perfeito e viveu sem pecado. Aquele que não teve pecado, ele, Deus, o fez pecado por mim e por você. E expiou as nossas culpas na cruz do Calvário. Que maravilhoso, que maravilhoso. O cordeiro que era sacrificado lá na tipologia, agora não precisa mais ser abatido, porque o cordeiro verdadeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus, que foi aclamado por aquele que foi levantado, enviado por Deus, quando daquele momento o aponta e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi e consumou a obra que nos deixa de volta à comunhão com Deus, que nos traz de volta à comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, se não me engano, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, ele diz que nós somos embaixadores de Deus. Nós somos embaixadores de Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Yeshua HaMashiach e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava no Mashiach, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós temos uma função, nós temos um papel como de um embaixador, de alguém que representa com autoridade um reino da luz e da justiça neste mundo de trevas. Recebemos a autoridade para falar e encontrar os escolhidos de Deus e trazê-los à reconciliação com Deus, ensinando que os nossos pecados, os nossos e os deles, já foram expiados na cruz do Calvário. É bastante somente que creiamos, que clamamos pela vinda do seu Espírito para habitar em nós, o Espírito do Santo, para que possamos viver em justiça e santidade, não mais obedecendo os prazeres da carne, mas servindo a Deus em justiça e obedecendo ao Espírito, como o apóstolo Paulo diz também na Epístola aos Romanos. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão, minha irmã, não aceite que ninguém coloque dúvida no seu coração. Se você de fato teve um encontro com Cristo, a sua salvação não pode ser questionada por ninguém, sequer por você mesmo. Porque é Deus quem te justifica. Quem levantará acusação contra ti? Quem é que pode me acusar? Porque é o Senhor que nos defende. É Ele que nos justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então esse é o ensinamento que nos traz a doutrina da expiação. Ele expiou os teus pecados, ele expiou os meus pecados. Ele expiou pelo sacrifício perfeito, o sacrifício de si mesmo, os pecados de todos os escolhidos de Deus. Que a paz que excede a todo entendimento seja contigo hoje e até o fim dos dias. Amém. Shalom.